Boa noite, estamos começando mais um programa Frente a Frente, de olho no voto, eleições 2018, aqui pelo Correio do Imbé. O Correio do Imbé e seus mais de 95 mil seguidores estão tendo a oportunidade de receber aqui, através deste programa, uma série de entrevistas ao qual recebemos, até a segunda-feira, os representantes dos principais partidos que estavam mais bem pontuados nas pesquisas para o governo do Estado e também a presidência da República. Ao longo desses 5 programas, recebemos aqui representantes dos partidos do PT, PSL, PDT, PSDB e também do MDB. Essas nossas entrevistas são acompanhadas pelo Williams Campos Borges, que faz com a gente aqui a interlocução aos nossos entrevistados. Hoje nós temos um convidado que irá, com a pauta central, falar sobre o oposto do processo, que é o dos partidos, que seria então a questão da justiça eleitoral dentro das eleições 2018. Por isso, recebemos no programa Frente a Frente o juiz da centésima décima zona eleitoral, Emerson Mota. Boa noite, Wagner. Boa noite, doutor Emerson. Boa noite, Renato, nosso diretor. Boa noite aos nossos web espectadores que nos acompanham aí à frente desse projeto que é o Eleições 2018. Vamos lá, doutor Emerson. Seja muito bem-vindo, né, ao programa, ao qual já de início agradeço a sua participação. E para começarmos assim, qual é a abrangência da centésima décima zona eleitoral atendida com sede em Tramandaí? Bom, boa noite, Wagner. Boa noite, Williams. Boa noite, espectadores do canal. Eu quero inicialmente agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui presente e compartilhando um pouco com vocês as informações relevantes e necessárias da Justiça Eleitoral, que por um pleito de eleições presidenciais para governo do Estado, eleições majoritárias que está se aproximando, então é uma oportunidade muito boa. A nossa zona, a centésima décima zona eleitoral, da qual eu sou o juiz titular no momento, ela abrange os municípios de Balneário Pinhal a Imbé. Então, Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé. Então, essa é a nossa circunscrição eleitoral, onde a gente presta a nossa jurisdição. Como o Correio do Imbé, né, é uma TV web, então vamos iniciar assim pela questão da internet. A campanha da internet se tornou uma das principais ferramentas deste pleito. Quais ainda os principais desafios em relação à campanha irregular na internet? Bom, eu acho que todo mundo notou que nós estamos cada vez mais tendo eleições limpas do ponto de vista urbano. Nós não temos mais aquela poluição visual e poluição de papéis nas ruas. Cada vez mais as resoluções do tribunal e a legislação vêm restringindo o uso de papéis, de pinturas. Nessas eleições, os materiais que a gente tem estão praticamente restritos aos perfurites esses de vidro traseiro de veículo, algum adesivo em janela e algum santinho, de uma forma bem diminuta. Nem o carro de som, né? O carro de som também já está sendo utilizado de uma forma diminuta. E a propaganda eleitoral está mais forte do que nunca. Por quê? Porque migrou para o ambiente virtual, para o ambiente da internet, para o ambiente da rede social. Hoje nós vivemos um fenômeno que as pessoas estão interligadas em rede. São várias redes sociais onde as pessoas se comunicam com mais intensidade do que se estivessem presentes. Nós vemos hoje famílias, as pessoas no seu celular falando com outras pessoas e não falando entre si. Então é ali que está acontecendo mesmo a propaganda eleitoral. E é óbvio que tem que haver um limite de tolerância nesse espaço. Deve haver um limite para que se mantenha um equilíbrio na eleição. Hoje a Justiça Eleitoral consegue controlar isso, Emerson? É o desafio. Esta resolução, a 23551, ela traz uma novidade, que é a questão da vedação das notícias falsas, as fake news, e uns instrumentos que permitem a retirada
destas notícias falsas. Porque o que acontece? A legislação eleitoral sempre vedou que um candidato, que a coligação, que o partido, denegrisse a imagem do outro, de forma leviana, de forma, enfim, a utilizar aquele processo que a gente chama de desconstrução de imagem do adversário, que é o que está em voga hoje, é o que mais tem hoje nas eleições, é a desconstrução da imagem, a busca pela rejeição. A rejeição passou a ser um fator predominante nas eleições. Só que isso tem que ter um limite. A gente não pode admitir que um sujeito ofenda a tua honra de forma leviana. Então a legislação eleitoral está começando a se adaptar. Então já há mecanismos. Eu tive recentemente em um curso da Justiça Eleitoral, onde a maior parte foi tratando disso. E o que mais nós tivemos, por incrível que pareça, de informação, não foram orientações jurídicas, foram orientações de internet. Conceitos técnicos de internet, porque se o magistrado precisa determinar que uma publicação saia do ar, ele tem que saber se tecnicamente isso é viável. Como a parte fez esse pedido, se ela deu os dados necessários, mínimos, para que fosse viável a retirada dessa postagem de notícia falsa ou que denigre indevidamente a imagem do outro. Emerson, dentro dessa questão da internet, trouxe, como tu mesmo disse, um fator que se tornou um grande vilão para as campanhas, que são as fake news, vamos dizer assim. Dentro dessa questão da fake news, a gente sabe que hoje existe uma guerra partidária, né, nessa desconstrução das candidaturas, em relação às notícias, até mesmo, nós vimos agora essa semana, né, que houve vídeos editados da campanha de um candidato a presidente que usou imagens da Copa do Mundo, de torcedores da Copa do Mundo, referenciando como se fosse para si em discursos seus, e que na verdade foi demonstrado através de uma revista que aquelas imagens não eram da candidatura daquele devido candidato. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: envolvendo todo esse processo técnico, né, que é a internet, essa preocupação em relação a esse tipo de instrumento, ele pode futuramente, e até mesmo nessa eleição, ser um influenciador que possa, na tua visão, prejudicar o rumo de uma eleição, no sentido de que pode ter uma desigualdade se a fake news ela for efetivamente jogada nas redes com um sentido difamatório tão forte quanto a gente vê hoje durante essa eleição de 2018? Olha, Wagner, o que eu posso te dizer é que os métodos de campanha são os mesmos, só que mudou o ambiente. As fake news que aconteciam nos jornais, que aconteciam nos panfletos, os pasquins, né? Tu é uma pessoa antiga nessa parte nessa parte de política, né? Tu conhece bem o que eu estou falando. Tu lembra dos panfletos com caricaturas de candidatos, claro. Sabe? Nós tivemos panfletos de um dos candidatos com frango e um negócio atravessado no meio a cara dele, que foi distribuído. Várias propagandas dessas irregulares, com fake news e denegrindo a imagem de candidatos, foram parar na nossa mão. E, na verdade, não há diferença para a Justiça Eleitoral se essa fake news vem no papel ou vem no ambiente virtual. Então isso é importante frisar. Na hora de fazer a análise, é a mesma coisa. A jurisprudência seria a mesma de um material impresso. É a mesma. A questão é como tu fazer cessar essa divulgação. Tá? Porque no ambiente virtual a coisa perde o controle, tá? E no ambiente virtual pessoas comuns fazem coisas ao arrepio dos partidos e das coligações, sem o consentimento e sem o aval. Por exemplo, um eleitor fanático por uma agremiação ou fanático por algum candidato, ele faz uma postagem querendo, num bom português, querendo sacanear ali o adversário. E aí, muitas vezes, ele acaba gerando um embaraço para o próprio candidato. E isso acontece no ambiente. Quando você tem, por exemplo, uma publicação num periódico, num jornal, vários foram os casos de apreensões no passado, até que gera aquela controvérsia, se pode, se não pode, mas a jurisprudência tem aqueles mecanismos de apreensão de material
quando o material é identificado, que o material é irregular. Isso nós estamos falando no papel. Mas um vídeo que foi mandado pelo WhatsApp, você precisa do IP, para que aquele IP seja bloqueado. Se você não tiver o IP, fica difícil bloquear aquele vídeo que vai sendo repassado e repassado. Então, o grande desafio hoje da Justiça Eleitoral para combater as fake news ou essas atitudes que denigrem a imagem dos adversários de forma indevida, de forma ilegal, de forma a tender a desequilibrar a competição, influenciando na vontade do eleitor, muitas vezes com uma informação falsa. O grande desafio da Justiça Eleitoral é tecnológico hoje, para esse combate. Doutor, e na sua opinião, tu acha que a fake news ela tem força suficiente para ameaçar o processo eleitoral? Não. A modo de poder mudar o resultado de uma eleição, por exemplo? Acho que não. E ferir o processo democrático? Acho que não. Eu acho que não. Porque os instrumentos são usados dos dois lados. Você não tem um segmento fazendo fake news e o outro agindo de santinho. Não. É uma guerra onde jogam com os instrumentos legais e jogam também com as ferramentas, com recursos ilegais. E cabe à Justiça Eleitoral constatar isso, retirar no poder de polícia, porque aí são duas atuações. A Justiça Eleitoral retira a propaganda irregular pelo poder de polícia e aplica sanções legais, que podem ser sanções de natureza civil, como multas, por exemplo, ou, dependendo da situação, pode haver sanções criminais. Para o partido, para a pessoa que produziu? Para o partido, para a pessoa que produziu, para o beneficiário, vai depender das circunstâncias. Isso aí tem que ser avaliado, porque muitas vezes o candidato ou o partido não sabem que aquilo foi feito, aquilo foi uma atitude isolada de um simpatizante. Então tudo isso tem que ser avaliado. O interessante é que nessa eleição, este papel fiscalizador não fica com o juiz eleitoral local das cidades. Ele fica centralizado no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, das majoritárias e das eleições para governo do Estado, e pelo TSE na eleição presidencial. Sim. O prazo para o processamento dos pedidos de registro de candidatura ele foi encurtado devido à alteração da mini-reforma eleitoral de 2016. Essa decisão foi adequada? Olha, eu não tenho dados para te dizer se foi adequado ou não, se isso trouxe melhoras ou se trouxe desvantagens. Eu não tenho esse dado para te dizer. O que eu posso dizer é que há uma polêmica muito grande sobre vários aspectos. Sobre a questão democrática, que a redução da campanha pode prejudicar, inclusive, esse trabalho de debate de ideias, enfim. Mas, por outro lado, a gente vê que as pessoas não debatem ideias. A gente está vendo que as pessoas debatem como se estivessem tratando de jogo de futebol. Mais ou menos nesse nível, as discussões que a gente tem visto entre as pessoas. A gente não tem visto um debate de propostas, a gente tem visto hoje desconstrução de imagem recíproca, um falando mal do outro como nunca se viu na história de eleições. O foco hoje é um denegrir a imagem do outro. Já é a segunda eleição que o prazo da eleição é 45 dias. Já dá para se ter uma ideia se está sendo salutar esse prazo ou não. Na sua opinião, é salutar ou não? E outra, como o senhor acabou de dizer, o objetivo das candidaturas é fazer a desconstrução de imagem. Acha que isso está relacionado ao curto prazo de tempo ou não? Não, acho que não. Eu acho que essa ideia da desconstrução de imagem me parece, porque isso já foi um indicativo da eleição municipal passada. Existe hoje uma rejeição muito grande, a população está muito indignada de um modo geral. A população está com um sentimento negativo com relação à política, o que é lamentável, de certa forma. E nós temos hoje um ambiente de internet onde as notícias negativas, elas circulam, elas replicam, elas dão muito mais visualizações do que notícias positivas. Você pegar um candidato, seja ele qual for, onde ele dá uma bela explicação sobre um tema no qual ele é perguntado. Ele dá uma bela explicação em um debate presidencial. Aquela explicação dele, se for publicada na internet, ela vai ter 150 visualizações, 200 visualizações.
Mas, se ele desaforar um adversário, essa publicação vai ter milhares, às vezes milhões de visualizações. E o nome dele acaba ficando na mídia. Isso faz com que o marketing de campanha acabe procurando o negativo em vez do positivo. Sabe? Em vez de mostrar o que tu tem de bom, vou atacar e vou dizer que o fulano é isso ou aquilo, porque aí eu gero o debate sobre ele, sobre aquilo que eu falei, e o meu nome na mídia também. Então isso está prejudicando muito. Eu acredito que seja mais isso do que propriamente a questão de prazos. Os prazos eu vejo de um lado bom, os prazos, nós estamos dividindo duas coisas. Primeiro, o período de campanha, que talvez seja o que tu tenha mais preocupação pelo trabalho que tu disse que fez, um trabalho universitário bacana. Eu não sei, eu não tenho dados para te dizer se for melhor ou pior. Acho que essa eleição, o final dela, vai apresentar dados que devem ser computados com a eleição anterior e algum ajuste se fazer. Mas com relação aos registros de candidatura, como nós estamos a passos largos em processo eletrônico, com um sistema que funciona muito bem, eu acho que não precisa mais ter um prazo de registro de candidatura tão longo e demorado como era. Eu acho que um prazo mais curto, eu acho salutar. Então eu dividiria isso. Eu acho que o prazo de registro eu sou favorável, e esse prazo de tempo de campanha, eu acho que se poderia pensar em algo mais adequado. Dentro dessa questão ainda dos registros, nós tivemos um tema que foi a questão do registro da candidatura do ex-presidente Lula, que jogou os holofotes para cima da justiça eleitoral, em saber se efetivamente com a situação dele era passível de um registro ou não. Até mesmo o Williams tem um pensamento divergente em relação a isso. Muitos colegas do direito têm, eu acompanho alguns estudantes de direito e se falam muito em relação a isso, de que se entende que a questão da ficha limpa abre brechas ainda. A questão da prisão em segunda instância. E deveria trancar somente quando esgotasse todas as alternativas que está na Constituição e que não foi readequada. Aí vai uma discussão maior. Então, dentro dessa premissa, assim, que eu lhe pergunto, assim, no caso específico do ex-presidente Lula, tu acredita, não fazendo o juízo de direito de vamos dizer assim, de ação, mas de ofício, que o Supremo Tribunal Eleitoral efetivamente tomou a melhor posição em também rejeitar aquela opinião da ONU, que depois foi reforçada no segundo momento, também dizendo que o ex-presidente tinha que ser candidato, Houve conflito de poderes, houve conflito de instituições, ou somente, na tua opinião, foi seguido o que diz hoje a lei eleitoral? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a pergunta, tá? Porque essa pergunta, ela me remete, a primeira dele, eu vou dividir por partes, tá? Sim. A primeira colocação dele, ela me remete a dois conceitos que são da minha área de atuação. Que é o primeiro, o conceito criminal, e segundo, o conceito eleitoral. Nós temos duas coisas completamente distintas. A prisão em segunda instância não tem nada a ver com o impeditivo de ser candidato. São coisas que andam em paralelo, tá? Completamente distintas. Por quê? Porque nem todos os crimes que são previstos na lei da ficha limpa, que prevê que a condenação confirmada em segundo grau, ela suspende o direito político, impede o sujeito de ser candidato, nem todos os crimes causam essa suspensão. Já começa por aí. Então o sujeito pode ter um crime onde ele for condenado e ter que começar a cumprir a pena já com a confirmação em segunda instância, mas aquele crime pelo qual ele foi condenado não é impeditivo de candidatura. Já começa por aí. São coisas distintas. No caso específico que foi trazido, esses dois institutos se misturaram. E já havia um entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestando a prisão em segunda instância, tá, como possível. E por que isso? Tecnicamente, o que se diz? Os recursos têm geralmente dois efeitos. O efeito devolutivo, que todo recurso tem, ele devolve a matéria ao Poder Judiciário para reapreciação. E o efeito suspensivo, que esse nem todo recurso tem, que é o efeito de suspender a decisão anterior até que haja o julgamento do recurso. Então, por exemplo, eu dou uma decisão minha aqui, o advogado recorre, o tribunal recebe no duplo efeito. Ou seja, a minha decisão está suspensa, não pode ser executada.
Se ele não for recebido no efeito suspensivo, a minha decisão está valendo. Entenderam bem a situação? Então, recursos para os tribunais superiores, STJ e STF, não possuem efeito suspensivo. Ou seja, você pode, em tese, executar a pena. E isso é legal e constitucional. Segundo ponto, nem no Tribunal Superior, nenhum dos tribunais superiores, seja o STF ou o STJ, há discussão de matéria de fato. Cada tribunal desses tem uma súmula dizendo isso, que não cabe discutir matéria de fato. No STF você vai discutir aplicação de matéria ao princípio constitucional, no STJ, lei federal. Não vai haver discussão sobre prova, se a prova era suficiente ou não para condenar. Isso se exaure nas instâncias ordinárias. Então, analisando isso, se chega à conclusão de que é possível começar o cumprimento da pena, porque o recurso que joga o caso para o STJ e para o STF não tem efeito suspensivo. Esta é a tese. As coisas são colocadas, inclusive nas faculdades, de maneira muito simplista. Se não estou julgado, então não pode executar. Isso é uma visão muito simplista, é de quem não conhece o sistema, de quem escolhe um artiguinho da Constituição e acha que todo o sistema gira naquele artiguinho, mas a Constituição tem outros artigos que regulamentam de outra forma. E o Supremo é o guardião da Constituição. Bem ou mal, o que o Supremo diz é a interpretação que existe hoje da Constituição, é essa. E todo o sistema tem que se curvar a essa, mesmo que eventualmente não concorde com a tese, porque houve ali uma divergência dentro do próprio órgão. Mas a partir do momento que o Supremo estabelece essa tese, com relação à prisão, ela tem que ser adotada para quem quer que seja. Não importa se o sujeito foi presidente da República um dia, ou se ele é um sujeito que não teve cargo nenhum. A lei vale para todos no território nacional. Com relação à questão da condenação que impede ele de ser candidato. Isso vem da lei de ficha limpa, a lei da ficha limpa. Antes dessa lei, só se suspendia direitos políticos com a condenação contra o resto julgado. O que acontecia? Nós tínhamos candidatos com muitas condenações, com dezenas de condenações, mas com recursos pendentes no STF e no STJ. Porque o que aconteceu? A quantidade infinita de recursos abarrotou esses tribunais superiores de recursos que eles acabam não conseguindo julgar. Então muita gente concorria que já tinha lesado o patrimônio público. Então foi criada nessa lei do ficha limpa várias hipóteses de condenações, não só criminais, mas cíveis também. Nós temos situações que estão previstas na lei do ficha limpa que não são condenações criminais. Se você for demitido, por exemplo, do serviço público. Também é. Então a lei do ficha limpa ela não se resume à condenação criminal. Tem coisas que têm um status muito menor do que uma condenação criminal e que também são impeditivos. E essa lei foi sancionada. E essa lei é válida. E essa lei se aplica. Porque não pode, porque se chega uma outra pessoa que tem um determinado status, para algumas pessoas, pelo passado que teve, que se respeita, evidentemente, querer mudar o conceito e a lei que ele próprio sancionou não funciona assim. O sistema já mostrou que não funciona assim. Então, essas duas questões. Aí vem a questão que foi trazida pelo Wagner, com relação à questão da ONU, uma outra questão tecnicamente. Lendo esse recurso para a ONU, uma comissão de notáveis da ONU, pareceristas, se vocês lessem o termo da decisão que veio lá da ONU, dessa comissão da ONU, era uma mera recomendação. Era para solicitar ao governo brasileiro que permitisse que o ex-presidente participasse da campanha. E solicitação não tem força cogente, não é ordem. Mesmo que se queira entender que a ONU que não tem nenhuma ingerência no Poder Judiciário brasileiro, isso não existe, isso absolutamente não existe, mas admitindo a possibilidade de que aquilo ali tivesse alguma força cogente, não havia nenhuma ordem da ONU. Havia uma solicitação é pedido, e ainda que não se queira entender aquela solicitação como pedido, se tinha uma recomendação. E este foi o entendimento preponderante no Supremo. Eu estou aqui, na verdade, só explicando qual foi o entendimento.
Aqui eu não estou trazendo uma opinião pessoal. Qual foram as linhas de raciocínio? Eu não sei se consegui ser claro. Não, foi um tema de muito debate, né? Inclusive em fileiras acadêmicas, na imprensa, sabe? Agora, infelizmente, principalmente nas fileiras acadêmicas, eu tenho tido decepções de ver que os debates são mais político-ideológicos do que jurídicos. Sabe? Sentar aqui e fazer um frente a frente que nem a gente está fazendo e falando tese jurídica é para quem conhece a tese jurídica. Não para pegar a frasezinha pronta, lacradora de internet e largar numa sala de aula, sabe? Fazendo com que todo mundo pense a mesma coisa. Infelizmente, as discussões que eu vi das pessoas sobre o tema, e muitas vezes pessoas de nível acadêmico, se limitavam a chavões. Puros chavões com viés político, de um lado e de outro. Não estou dizendo que de um lado só, de ambos os lados. E acho que o ambiente acadêmico, ele deve ser técnico, não um ambiente de lacração. A academia não é uma lacrosfera. Sabe, isso aí tem que ficar bem claro. Porque eu acho que a gente tem que ter respeito pelo estudo do direito. Há uma série de conceitos jurídicos por trás de cada instituto desse que a gente está falando. Então, por sorte, esses 3 pontos são pontos que eu trabalho. Agora, se é, por exemplo, uma área do direito que eu não estou acostumado, eu teria dificuldade de dar uma explicação mais... Mas eu acho que ficou bem sintetizado. Importantíssimo, inclusive, né? Porque, inclusive, tivemos debates via internet, sabe? E nós presenciamos, isso foi muito citado em congresso, sabe? Era o assunto do momento, era o assunto do momento. Mas eu te pergunto, tecnicamente, como eu estou te explicando assim, tu chegou a ver alguma explicação? A sua foi a melhor. Não é que a minha é melhor, é que os debates, infelizmente, não são técnicos. Esse é o problema. A minha, entra muito a questão ideológica. Melhor do que de A ou B. A sua foi mais esclarecedora, vou colocar de uma maneira... A minha foi técnica, você pode concordar ou não, e nós discutimos tecnicamente isso. Sim. Sabe? Como houve uma discussão técnica dentro do Supremo ali, entre os ministros. Sabe? O problema é que as discussões que a gente vê em paralelo são discussões... Mas, ao mesmo tempo, também houve a divergência. Evidente. E pode haver divergência técnica. Evidente. Claro que numa maciça maioria com o mesmo entendimento. Eu estou te colocando o ponto de vista que predominou, a título de informação. Agora, o debate, quando ele é técnico, seja em um sentido ou outro, ele é válido. O que eu não acho válido é trazer para o ambiente acadêmico discussões de viés político-ideológico, porque aí destoa. Nós estamos falando, já que está de direito, nós estamos falando como técnicos do direito. Nós não estamos falando aqui como militantes políticos. Sim. O nível de discussão tem que ser outro. Sim. E o senhor sabe como ninguém que no ambiente acadêmico a esquerda ela tem muita força, né? Então, quando vem uma questão dessa, o debate ele é acalorado de uma forma muito grande, né? Eu não vou arriscar dizer que um segmento A, o segmento B... Não estou falando partido, estou falando tendência. Na verdade, o segmento político, ele tende a ocupar as universidades, seja de um lado ou de outro, porque é ali que as coisas acontecem, né? É ali que se forma a opinião das pessoas. Então isso é uma coisa natural. O que não pode é se perder a técnica e substituí-la pela ideologia político-partidária. Aí nós temos realmente um prejuízo muito sério. Sim. Vamos continuar então com polêmicas então, doutor. Muito bom, não tem problema. O que o senhor acha do fim do financiamento eleitoral por empresas? A questão não é o fim do financiamento eleitoral por empresas. A questão é do financiamento público de campanha. Isso está soando muito mal. Uma opinião pessoal minha, sabe? É uma pessoal minha. Não falo aqui agora pelo Poder Judiciário, falo por mim. Eu acho que isso tem que ser repensado. Se nós olharmos os números de dinheiro público que tem ido para candidaturas, a gente tem que pensar. Você sabe o que é gastar isso tudo mesmo? Com o processo político? Já se parou para fazer um estudo de quanto custa uma eleição para o país? E nós temos eleições de 2 em 2 anos. O país para a cada eleição. O país de 2 em 2 anos tem um período de tempo do ano que para. Por isso que eu acho, eu estava conversando aqui em off, aqui nos bastidores, eu acho que as eleições tinham que ser um período único. E haver um período sem eleições para que o país poder andar, sabe? Para as pessoas poderem trabalhar 2 anos. Eu vou ter que aproveitar até para fora da pauta, mas 2 perguntas em relação a justamente a questão da legislação. Uma,
em que momento efetivamente vai haver esse entorno de haver as eleições únicas, pelo que, né, tem na nova lei eleitoral? Seria a partir de 2022, por aí, eu não me recordo, mas existe um calendário para que isso comece a acontecer. Eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que isso vai ser... E em segundo lugar, para me responder as duas coisas, nas eleições de 2020, cabe a reeleição ou não cabe a reeleição aos candidatos? Porque é uma coisa também que não nos parece clara. Muitas pessoas achavam, por exemplo, que o atual governador não poderia concorrer à reeleição, mas depois se descobriu que poderia. Porque também existe uma diferença aí que... E mais uma. 5 anos, o mandato de 5 anos vale a partir de 2020? Bom, eu não vou arriscar fazer previsões porque eu não sou a mãe de nada, certo? A gente sabe que essas coisas, principalmente na matéria eleitoral, elas têm uma dinâmica. Não há nenhum segmento da justiça em que haja tanta transformação de uma eleição para outra. Então fica muito complicado eu chegar aqui e te dizer, ó, na próxima eleição vai ser assim. E aí vem outras resoluções do Tribunal Superior, vem outra legislação e muda tudo. Eu, particularmente, acho que vai ser bem melhor se nós não tivermos reeleição, um mandato como era nos moldes anteriores, de 5 anos sem reeleição, dá mais tempo para o sujeito que se elege fazer realmente alguma coisa. Eu acho salutar e sou favorável ao fim das coligações e a redução de partidos. Eu teria, tranquilamente, se nós entrasse para esse ponto, eu teria no mínimo umas 10 propostas de mudança no nosso sistema político. As coligações fazem com que os cargos sejam loteados. O sujeito quer se eleger para governo de Estado, para a presidência da República ou para a prefeitura, ele faz alianças. Essas alianças, ele se compromete com secretarias ou com ministérios e aí entrega isso para outro partido e essa secretaria muitas vezes acaba tendo vida própria e colocando o próprio, prejudicando a governabilidade, colocando muitas vezes o prefeito ou o governador em situações delicadas, criminais, feito por um sujeito que não é propriamente um aliado, é um aliado circunstancial. Doutor, nesse viés das coligações, tá? Não sei, essa questão do loteamento político seria, na minha opinião, uma questão cultural. Sim. Onde o brasileiro não está preparado para isso. Mas essa diminuição de partidos políticos, ela não tornaria um monopólio, um monopólio político onde alguns somente teriam o poder, se for nessa mesma cultura, o poder sobre a questão política, seja no país, no município, no estado, porque vai ficar nas mãos de alguns, né? Eu volto à minha questão de que estou dando opinião pessoal, tá? Se nós tivéssemos um sistema pluripartidário em que por trás dos partidos existissem reais ideologias e compromissos, tudo bem. Partidos hoje, na prática, são siglas. Hoje você não tem mais um partido que você identifique um ideal, você não tem como identificar exatamente a diferença de um para outro. Tanto que nós temos coligações de partidos completamente, teoricamente, antagônicos. Sim. Num estado, no outro se degladiando, no governo federal inimigos. Quer dizer, virou uma situação completamente sem sentido isso, está completamente desregrado, está no nível anárquico. Nós temos um sistema partidário anárquico. E onde buscar o equilíbrio entre essa parte teórica e a prática, onde a prática não é eficaz e a parte teórica traz todo um conceito de representação? Bom, a gente tem uma democracia nova, tá? A gente vem da década de 80, houve uma mudança com aquela história da reeleição, tá? Que a mudança, aquela da emenda da reeleição, não deu certo isso. Isso todo mundo entendeu que não deu certo, tanto que já há a legislação prevendo a ideia de mudança disso. Então, eu acredito que esse processo de amadurecimento, ele vai ocorrer por tentativa e erro. Vai haver mudanças, vão se testar por um tempo, aqui melhorou, piorou, porque quando se faz uma mudança, a tendência é querer melhorar.
Mas, às vezes, o resultado a gente vai notando que tem o lado bom, o lado ruim. Às vezes acontece um efeito não esperado, sabe? Então, eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Eu não tenho como te dizer um prazo, nem qual é o modelo ideal. Eu acho que o nosso sistema, ele vai ter que amadurecer ainda muito mais. E acho que essa ideia de fazer esses ajustes, para mim, é um acerto. Pelo menos a tentativa disso, né? Sim. Vamos indo aí, doutor. Numa eleição em que um candidato a presidente questiona a segurança do processo eleitoral, onde já diria que previamente a eleição já estaria decidida, sabe? Não, até mesmo com a tentativa de modificar o processo, que depois não foi aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a questão do voto de novo, voltar, voto, enfim, várias discussões. Mas esse não só no discurso. Esse candidato questiona, entendeu? Diz que não é seguro o sistema da urna eletrônica. Na sua opinião? Bom, mais uma vez eu agradeço a pergunta, porque eu vou contar uma história para vocês. O Wagner me conhece já há bastante tempo aqui, né? Eu estou aqui desde 99. 2004 foi a primeira eleição que eu pude presidir, era uma eleição municipal bastante acirrada. Nós tivemos uma situação de uma candidatura impugnada aqui, né? Vocês lembram, não vou falar nomes porque a pessoa aqui conhece, mas era um fato que aconteceu. Nós tivemos todos os problemas políticos que rolam hoje no país, nós tivemos um embrião aqui, naquela época. Imagina o seguinte, esse papo de que a urna eletrônica é fraudável não é uma coisa nova, sabe? Esse rumor. Então eu assumi em 2004, imagina, eu tinha essa ideia. Agora imaginem vocês dois, se vocês dois pudessem ser juízes eleitorais, qual é a primeira coisa que vocês iam fazer? Tendo a urna na sua mão, o técnico à sua disposição, vocês iriam para cima dela. Vocês não fariam isso? Claro. Eu fiz. Então eu posso dizer para vocês que o sistema da urna eletrônica é infinitamente melhor do que o escrutínio em papel. E eu aceito agora de vocês que me perguntem qualquer coisa sobre o funcionamento da urna eletrônica, qualquer dúvida que vocês tenham, sinceras mesmo, que possam gerar uma dúvida sobre esse processo, que eu vou ter o maior prazer em explicar a vocês. Pode haver uma teoria da conspiração? Se a teoria da conspiração não tem nada a ver com fraude na urna eletrônica, né? Não, teoria da conspiração com relação à fraude na urna eletrônica. Pode. Mas me pergunta especificamente sobre o funcionamento dela. Porque as pessoas acham que aquilo ali, ela é um instrumento que vai chegar um hacker ali e ele vai largar um vírus ali que vai modificar totalmente o resultado da coisa. Eu tenho um questionamento. A urna, ela tem no seu sistema como se fosse um chip, é isso? Que é então depois armazenado num sistema de dados do Tribunal Eleitoral, que é o que vai fazer então a nível nacional aí, ou municipal, a computação dos votos. No momento em que a urna ela é recolhida, e a gente sabe muito bem, já trabalhei para a Justiça Eleitoral, sei que saíam as resenhas, né? Ao passar esse material que está na urna para o sistema integrado da Justiça Eleitoral, o que garante que as informações que vão para lá não podem ser modificadas nessa transição? Não a urna em si. Ok, perfeita pergunta, agradeço a pergunta. Muito fácil de responder essa tua questão. Deixa eu primeiro entender a tua dúvida. Vai sair aquele cartão, aí aquele cartão vai para o cartório eleitoral, o cartório eleitoral vai lá para o TRE, e lá no TRE, no meio do caminho, ele vai computar e dá o tiro. Isso não tem como acontecer. Em primeiro lugar, o Wagner já trabalhou nisso, está envolvido com a política já há algum tempo e sabe que a urna imprime boletins no início da votação e no final. O primeiro boletim que é impresso é às 7 horas da manhã, pelo presidente da mesa. Ele imprime um boletim que se chama zerésima. A zerésima, ele é um extrato que mostra que aquela urna, ela está vazia, ela tem 0 votos. Sai o nome de cada candidato e do lado 0, 0, 0, 0. Ao final, o presidente da mesa encerra a urna e se imprime outros boletins de urna, com o resultado de quantos votos cada candidato teve naquela urna. Procede? Isso. Lembra disso? Lembro. Essas vias são impressas em até 15. Uma via fica afixada no local da votação, algumas vias são encaminhadas
para a Justiça Eleitoral, junto com o material digital para a conferência. E as outras vias restantes, elas são entregues aos fiscais dos partidos. Quem aqui já trabalhou como fiscal dos partidos sabe que pegou os boletins. O que acontece com isso? Por que não tem como dar problema? E se der, é fácil de perceber. Por que não dá? Porque antes de sair o resultado da eleição, os partidos políticos já anunciam quem é o vencedor. É muito comum você ver numa eleição majoritária o candidato perdeu, chegar na TV e reconhecer que perdeu antes do tribunal anunciar o vencedor. Mas como que ele faz isso? Se ainda tem um percentual. Por quê? Porque esses boletins de urna são somados manualmente. Esse ano ainda tem uma inovação. No próprio boletim de urna impresso vai ter o código QR, que você chega com o celular e já capta ali, não precisa nem levar a cópia. Então agora imagina o seguinte, Wagner. Você de um partido está querendo ali que o seu candidato ganhe. E o seu candidato, tá, você somou os dados dos boletins de urna e viu que ele teve lá 50 mil votos. E aí o tribunal lá sai que ele teve 45 mil votos. O partido vai pedir recontagem imediata. Os dados são enviados através do computador da Justiça Eleitoral. E não é apenas um arquivo, é um arquivo criptografado com outro arquivo de segurança. Se alguém tentar entrar no meio do caminho e apresentar outro arquivo, esse arquivo tem que ter todo o histórico que tem desse sistema de segurança, sabe? Então, eu não vou te dizer que não vai haver fraude. Não tenho como garantir isso 100%. Eu tenho como garantir 99,9999. Porque o sistema ele se protege. Como funciona um sistema de segurança? Você tem regras de segurança em que uma cobre a outra. É como a segurança de arma. A pessoa que anda armada, a pessoa que tem um porte de arma, ela estuda as regras de segurança com a arma. Então, nunca aponte uma arma para a pessoa, coisa que você não quer acertar. Só coloque o dedo no gatilho quando for atirar. A arma está sempre carregada. Então, se você pega uma arma, você parte do princípio que ela está carregada. Mesmo que não esteja, você não vai brincar com uma arma e você já evitou acidente. Se você se descuidar, mas não apontar para uma pessoa ou coisa que você não quer acertar, o disparo, pelo menos, não vai matar ninguém. Mas se você apontar para alguém e não colocar o dedo no gatilho, então uma regra de segurança, um procedimento tende a cobrir o outro. Então, se dá um problema na mídia daquela urna, o boletim de urna é o respaldo. vai respaldar. É que inicialmente foi questionado, não questionado assim de tão forma chula como foi agora, mas no resultado das eleições de 4 anos atrás, com aquela mínima diferença entre o Aécio e a Dilma, E aí houve um questionamento por parte do partido do Aécio, de que poderia ter tido algum problema, e aí, mas foi de tanto forma que pela primeira vez, houve um questionamento partidário. Mas não assim tão explícita. Bom, questionamentos há. Isso é normal. O sujeito que perde, principalmente por uma margem pequena, ele tem a tendência de querer pedir recontagem, de dizer que houve marmelada. Isso faz parte de quem perde. Mas isso por si só não significa que houve fraude. Tá? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me perguntava: mas você quer dizer para mim que o sistema não pode falhar? Tudo falha. Teu carro falha, o computador falha. Tudo bem. Não se confunda falha com fraude. Teu microfone pode falhar agora. Qualquer dispositivo pode falhar e qualquer pessoa que manipula o dispositivo pode falhar. Agora, daí a fraude é um outro nível de problema. Nós estamos falando com um outro tipo de situação. Sim. Que tem uma conotação completamente diferente. Sim. Doutor, quais são os preparativos da Justiça Eleitoral para o dia 7? Bom, os preparativos, nós estamos organizando as fiscalizações por parte da Justiça Eleitoral. Nós estamos agora entrando no procedimento das cargas das urnas. São procedimentos públicos, as cargas das urnas são dadas dentro do cartório eleitoral. Como funciona uma urna eletrônica? Ela tem dentro dela um flash, um dispositivo flash, que equivale a um HD. Não é um HD, ele é um dispositivo de cartão. E esse dispositivo vai o sistema operacional da urna, quem tem conhecimento com informática vai entender o que eu estou dizendo, e vai ali os dados da eleição, os dados dos eleitores daquela sessão e os dados dos candidatos que estão concorrendo. Isso tudo é carregado direto do computador da Justiça Eleitoral para essa urna. Vai uma flash externa
que é um outro dispositivo, que é o dispositivo onde vai estar o resultado da eleição ali. Então nós vamos ter 2 dispositivos. Se der uma pane no flash externo, tem flash interno da urna. Se der problema em qualquer um dos 2, aonde se socorre? No boletim da urna que foi impresso. Mas dentro desses preparativos também existe a questão da coibição das bocas de urna. Com certeza. Né? E a gente sabe que numa eleição como está acirradíssima, com ânimos, né, de todos, vamos dizer assim, né, em relação principalmente às candidaturas, né, a governo do estado e a governo federal, ele pergunta, a Justiça Eleitoral estará preparada para coibir esse tipo de ação? Nós estamos monitorando os acontecimentos. Pela internet a gente monitora, a gente consegue ter uma temperatura do que está acontecendo. Existe uma polarização muito grande, de um modo geral, mas não existe uma animosidade direta muito grande aqui, como há, por exemplo, em eleição municipal, o que para nós é um sinal positivo. Tá? Então nós estamos fazendo as nossas estratégias de fiscalização, não só dos nossos fiscais da Justiça Eleitoral, mas também a atuação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que haja, para que se assegure a ordem do pleito. Nós estamos fazendo isso para que se coíba não só as atitudes de bocas de urna, mas também aquela situação de espalhar santinhos, que isso também é situação proibida. Tanto a boca de urna quanto essa de espalhar santinhos são condutas criminosas. Isso dá uma repercussão criminal, inclusive, para a pessoa que é surpreendida fazendo isso. Então nós estamos traçando as estratégias de coibir isso, mas pelo menos pela temperatura que eu estou vendo, não há uma animosidade direta como há nas eleições municipais, onde as pessoas que estão envolvidas na campanha muitas vezes são pretendentes a cargos diretos no próprio município. Aqui, pelo menos, as pessoas que estão envolvidas em campanha, ou elas têm uma ligação com algum partido, ou têm alguma simpatia por alguém, mas ninguém tem um envolvimento direto de querer um cargo, coisa do tipo. Então isso acaba dissipando um pouco a coisa. A gente pode ver que as ruas estão tranquilas, são pequenas manifestações isoladas e alguma discussão na internet. Dr. Emerson, fechamos o nosso tempo, né? Mais uma vez agradecer pela sua presença, agradecer ao Wagner pelo convite, ao diretor Renato, aos nossos web espectadores, que são a razão de estarmos aqui, que nem eu costumo dizer. Doutor, 2 minutos, o seu recado final aos web espectadores, aos eleitores aí, dos nossos mais de 90 mil seguidores do Correio do Imbé. Bom, o meu recado aos espectadores e à comunidade em geral é que vamos entrar em mais uma eleição, mas vamos tentar entrar de uma forma desarmada internamente. Nós temos que fazer da democracia uma festa, não uma guerra. Eu acho que é isso que a gente pretende. É importante que termine essa eleição e as pessoas continuem sendo amigas. Não tem sentido pessoas brigando por um candidato, por outro, muitas vezes defendendo uma ideia que nem sabe o que está defendendo ali, mas está ali brigando. E daqui a pouco pode encontrar esse sujeito na rua e virar um desafeto e ter que conviver com esse sujeito na mesma comunidade, e as coisas passam. Então, acho que a população já passou por isso e isso não leva a nada. Então nós vamos fazer a Justiça Eleitoral tudo que estiver no nosso alcance para assegurar uma eleição tranquila, uma eleição limpa, pacífica, ordeira, para que o eleitor possa lá exercer seu direito de voto com a maior tranquilidade possível. Mas nós precisamos da colaboração do eleitor, que vá para a urna exercer seu direito de voto, votando em quem ele quiser, de forma livre e consciente, com seus motivos, que podem ser os mais diversos, cada um vota em quem quiser pelos motivos que tem, e ninguém tem nada a ver com isso. E a vida segue, e todo mundo vai ser amigo depois dessa eleição, e vão transformar isso em uma boa festa. É o que eu gostaria que acontecesse, pelo menos aqui na nossa região. Que as pessoas, ao final da eleição, independente de quem ganhou ou quem perdeu, todos eles continuem amigos e convivendo de uma forma pacífica e ordeira. Emerson, muito obrigado mais uma vez pela tua participação e desejo sorte aí, né, ao teu trabalho, ao trabalho da tua equipe para esta eleição e que se cumpra aí, como se pode dizer, da melhor forma possível, o direito à cidadania, que é o direito ao voto dia 7 de outubro. Muito obrigado.
Gente, então estamos terminando mais um programa Frente a Frente de Olho no Voto. Lembrando que temos a parceria com o Hotel Mares do Sul, ao qual local estamos fazendo as gravações dessas edições especiais das eleições 2018. E lembramos que na segunda-feira estaremos aqui com um programa especial ainda da temática das eleições, ao qual faremos uma mesa redonda para discutir as últimas pesquisas, quais são os rumos finais das candidaturas para a preparação para o voto no dia 7 e tudo aquilo que estiver aí nas redes sociais também nós vamos estar trazendo para essa mesa redonda, para um grande programa de encerramento deste primeiro turno, ao qual nós queremos levar a você a última oportunidade para aqueles que ainda estão indecisos de saber um pouco mais do que está acontecendo aí nas eleições 2018. Isso tudo com a sua participação, é para isso que estamos aqui. Muito obrigado, até o próximo programa aqui no Correio do Imbé.